Estamos de volta com o DNA, estou recebendo aqui o Eliandro. Vocês assistiram, né, o vídeo, já sabem do que a gente está falando, projeto novo que está aí, né, do Instituto Vida Segura. Você falou da motivação, né, desse projeto que nasceu lá no confinamento, né, de você criando com a sua filha. Mas como empreendedor, você tem uma visão de longo alcance. Sim. Né? E aí é claro que você enxergou isso de uma forma diferente e a partir de um contexto que está diante de você aí, né? Sim. Que contexto é esse? Compartilha com a gente essas motivações. Inclusive, a gente tem que dizer que você tem um pouquinho de culpa nisso também, né? Porque... a gente pode falar? A gente pode falar? Pode falar, mas culpa não. Tem sim, porque quando eu comecei a pensar no Instituto Vida Segura e como fazer desse negócio ou desse início, né, desse projeto ainda está começando, de fato ele crescer. E para isso a gente precisava dos melhores profissionais, né? Eu estou olhando para uma delas agora. E aí eu te liguei, falei para você do meu sonho, das perspectivas que eu tinha para isso, e você prontamente, né, me ajudou a começar a desenvolver esse trabalho, que a ideia é a gente levar isso de fato, que é um programa de verdade de Mindfulness, é um programa de atenção plena, que a gente tem como objetivo levar isso para todas as escolas do Brasil, mostrando para as pessoas e mostrando para a educação como é importante não só a gente trabalhar as questões normais da escola, né, das questões técnicas, mas principalmente as questões emocionais. Né, porque a gente tem diversas estatísticas mostrando, por exemplo, a PageGroup, que é uma das maiores empresas de recrutamento e seleção do Brasil, seleciona mais de 100 mil candidatos por ano, fez uma pesquisa e nessa pesquisa mostrou que 90% das pessoas são contratadas por questões técnicas e depois são demitidas por questões emocionais. Ou seja, são pessoas que não têm de fato inteligência emocional, não sabem controlar os seus sentimentos, as suas emoções. Então, por isso tão importante a gente levar a parte técnica para as crianças, obviamente. Eu acho que a BNCC e tantas outras organizações educacionais já estão olhando para isso e eu acho que o Instituto Vida Segura está sendo aí bem pioneiro nessa questão de querer levar um programa de fato, onde não só a gente vai trabalhar didaticamente problemas e questões emocionais, terapêuticas mesmo, né? Mas também uma série de atividades lúdicas que as crianças vão amar, de entender o próprio sentimento, entender o corpo, entender melhor como respira direito, entender pequenos detalhes e passar a observar coisas que muitas vezes a gente tem e a gente precisava olhar para aquilo com um olhar diferente, com um significado diferente, mas aquilo passa tão despercebido, né? As pessoas não percebem, as crianças não percebem o tão importante é ouvir o canto do passarinho, é sentir o vento soprando, o barulho da chuva, o cheiro da chuva. Então tem tanta coisa que a gente acaba não percebendo no dia a dia, principalmente por causa da tecnologia e tanta coisa que está envolvida na nossa vida hoje em dia, que a gente acaba não vivendo o que a gente precisa viver. E o Instituto Vida Segura faz parte desse novo momento, né, vamos dizer assim, de mostrar para as pessoas quem elas são de verdade, fazer com que as crianças passem a se reconhecer desde muito pequenininhos, né? E esse é o nosso objetivo principal. A parte técnica é extremamente importante, mas não adianta você ter mestrado, um currículo maravilhoso, se você não tem controle emocional, se você não tem inteligência emocional, se você não está preparado para enfrentar os desafios da vida, que são muitos, e não vai ser só fazendo uma prova e tirando A ou ficando em primeiro lugar que você vai, de fato, se tornar uma pessoa bem-sucedida. Porque ser bem-sucedido não só ter dinheiro na conta, né? Mas é ter uma família bem-sucedida, é ser uma pessoa com saúde, porque o que adianta você ter dinheiro e não ter saúde? Né? De que adianta você ter uma família, mas viver em guerra dentro de casa? Então, essas coisas precisam fazer parte do nosso dia a dia, sim. E quando a gente fala, né, de inteligência emocional, dessas competências socioemocionais, é claro que a gente está falando de uma preparação para a vida,
né, com algumas competências, né, que a gente chama as soft skills, Sim, né, algumas sim. habilidades específicas que são relacionadas aos comportamentos, né. Mas além desse preparo, que é como se fosse assim uma construção preventiva, né, para uma Perfeito, formação mais equilibrada, mais perfeito. madura, a gente ainda vê nessa ferramenta, né, se é que a gente pode chamar, né, uma ferramenta é um método, né, Sim, ou nessa prática, elementos muito importantes para a promoção da saúde em cenários em quadros também de transtornos, né, Leandro? sim. Ou de transtorno de ansiedade, ou de sintomas de ansiedade, que é importante a gente separar uma coisa da outra, né? Uhum. Mas como resultado também desse contexto todo que a gente está vivendo, essa metodologia ela tem um impacto muito significativo, não é? Não tenho dúvida. A OMS diz que cerca de 20% de todos os jovens do mundo terão ansiedade e provavelmente depressão profunda, né? E por isso a gente tem tantos casos de suicídio, por isso a gente tem tantos casos alarmantes aí com crianças, adolescentes. A gente está falando de crianças de 5 anos deprimidas, com tristeza profunda, mudando completamente o comportamento dentro de casa. Isso é uma coisa que a gente de fato precisa ficar muito atento, né, com os nossos filhos, como é que está o comportamento, se está deixando de fazer alguma coisa que gostava muito e agora não tem mais vontade de fazer, por que está acontecendo aquilo. O cérebro, da criança principalmente, Ana, ele até os 6, 7 anos de idade, a gente brinca, né? Muita gente, como eu vi isso na minha infância, e as pessoas falavam até sem ter o conhecimento científico, né? A criança é como esponja, né? Tudo que você fala, ela absorve, mas de fato é isso. Até os 6, 7 anos de idade, o fator crítico da mente da criança, ela está aberta, então qualquer sugestão que ela ouve, uma briga, um susto, pode causar um trauma profundo. E a grande maioria de nós, de pessoas, né, mais velhas, adultos, acabam levando esse trauma para o resto da vida. E o comportamento que essas pessoas têm na vida acabam tendo um reflexo, porque lá atrás, na adolescência ou na infância, principalmente até os 7 anos, ele sofreu alguma coisa, ou viu alguma coisa, ou sentiu alguma coisa, que nem sempre essa coisa é real, mas para a percepção dela é. Um exemplo, né? Passou uma barata e a mãe ficou desesperada e começou a gritar. Para uma criança de 5, 6 anos, aquela barata é um monstro. Ela pode não ser grande, mas ela deve ter um veneno que a minha mãe está desesperada. Né? Eu tenho que ficar afastado desse bichinho ali, porque aquele bicho não é um bicho pequenininho, ele é um monstro. E aquela percepção que ela teve quando na infância, ela vai levar para o resto da vida. Por isso que hoje a gente tem traumas, a gente tem transtornos, a gente tem fobias, né? A pessoa tem medo de elevador, a pessoa tem medo de avião, a pessoa tem medo de dirigir, provavelmente ela viu um acidente, ela ouviu alguém falar, alguém próximo dela acabou falecendo ou se machucando muito. Tudo isso causa traumas na nossa vida. E esses traumas podem ser pequenos traumas que a pessoa consegue conviver com isso ou não. Isso pode ir cada vez mais aumentando no decorrer da vida e fazer com que a pessoa seja ou se torne uma pessoa realmente totalmente desequilibrada. E por mais que ela tente mudar, ela não consegue, porque é uma criancinha que está dentro dela pedindo socorro e ninguém consegue ajudar. E você está me falando isso, está me remetendo à esperança, aquele bichão verde, Sei, né? Que, na verdade, quando eu era criança, ele era pequenininho. Ultimamente é que eu tenho visto uns maiores, mas aquilo me causa um transtorno imenso e eu nunca tive experiência nenhuma com aquele bicho assim que justificasse. Mas eu me lembro do pavor que a minha mãe tem, quer dizer, são coisas, né, que a gente de fato vai levando e vai reproduzindo. Sim, e eu olho para aquele bicho, esses dias invadiu a minha casa um desses, e eu falo, gente, mas ele chega a ser bonito, né, parece uma folha, que mal esse bichinho faz, tal, mas ele me gera
um desespero, né? Sim. Então isso que você está falando faz muito sentido mesmo, porque ainda que a gente tenha consciência, a gente não tem nem controle, né? Perfeito. Um pai, por exemplo, que briga muito dentro de casa com a mãe, ou a mãe com o pai, com ciúmes, ou seja lá qual for a situação, uma criança que está vindo, se for um menino, por exemplo, ele pode achar, poxa, é assim que eu tenho que tratar minha mulher, porque assim ela vai me respeitar. Se for uma menina, ela pode pensar de forma diferente. Eu não vou me casar nunca na minha vida, para quê? Para viver isso? Então, a interpretação é individual. A pessoa pode interpretar dessa forma que eu estou falando ou não, de forma melhor ou não, ou de uma forma muito pior. A gente não sabe, por isso precisa de tratamento. E é claro que eu estou falando mais profundamente, né, de uma terapia, entre outras coisas. Mas dentro do programa de atenção plena, Mindfulness, do Instituto Vida Segura, a gente não vai tratar o trauma especificamente, mas a gente vai tratar a prevenção de qualquer trauma que possa vir. Com o quê? Com respiração, com imaginação, né? A criança que tem medo, a gente vai tirar o medo dela através de meditações, com histórias, né? Fazendo com que ela tenha a força de um leão, a força de um dragão, e isso vai fazer com que de fato ela se sinta assim, porque a mente subconsciente, ela é imaginária para sempre, né? Quando a gente fala, e a gente pode metaforicamente dividir a mente em 3 partes, a gente tem a parte consciente, né? Que é a parte onde nós entendemos tudo e respondemos com a nossa razão. Depois tem a parte subconsciente, que é a parte imaginária, onde está ali os nossos sentimentos, as nossas emoções e tudo mais, que é 95% de tudo. E a parte inconsciente, que é onde fica ali o controle da batida do teu coração, a tua respiração, que é uma coisa que a gente praticamente nem fala, porque a gente não controla, né? Mas ela está ali também, ela faz isso automaticamente para você não ter que pensar para respirar, por exemplo, né? E aonde a gente trata? Na parte subconsciente, que é a parte onde ficam as emoções. Vamos falar um pouquinho disso no próximo bloco? Com certeza. A gente vai entrar com um quadro agora, é um quadro que você ainda não conheceu, mas que já está na nossa nova temporada, que é Reflexões com o Especialista. Segue aí. Olá, tudo bem? Débora Cacilhas, psicopedagoga do Espaço Criativo Brincante. Fui convidada a falar sobre saúde mental, uma temática super importante, atual, participante das rodas de conversa desde o início da pandemia até os dias de hoje, porque a gente sabe o quanto a nossa saúde, de uma maneira integral, foi influenciada pelas mudanças, né, em um novo contexto, um contexto de saúde, um contexto de doença, um contexto econômico, enfim, foram muitas mudanças, elas continuam acontecendo, cada um de nós conseguiu se adaptar de uma forma. Mas eu gostaria, para falar de saúde mental, que você construísse o conceito comigo. Então eu vou te devolver a pergunta. Quando você fala sobre saúde mental, sobre o que exatamente você fala? Vamos lá. É curioso, mas o conceito de saúde mental ainda não foi totalmente definido. Eu coloquei aqui nas minhas anotações o conceito da Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, e para eles relacionam o termo saúde mental à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida e também ao modo como harmonizamos nossas ideias e emoções. É de uma maneira bem ampla este conceito relacionado, mas se nós formos pensar realmente nas nossas exigências e desafios e mudanças e ainda como nós conseguimos harmonizar nossas ideias e emoções, nós temos a plena consciência que nós temos altos e baixos na vida. Não só no campo do indivíduo, né, do pessoal, do individual, mas também no campo coletivo. Né? Porque envolve não só a nós, mas as pessoas com quem nós convivemos. E todos nós temos essas vivências, né? Esses fatos acontecendo diariamente, o que impacta diretamente sobre a nossa saúde emocional. Então, o convite que eu faço é o seguinte: cuidem-se bem. Olhem-se com cuidado, sejam gentis e generosos com a fala dos outros que cercam, né? Que nos cercam. Tenham uma escuta acolhedora, saibam abraçar a si e ao outro.
para que essa saúde mental ela possa ter assim um cuidado especial entre nós. Lembrando sempre que existem profissionais habilitados e responsáveis para te ajudar nesta construção. No mais, um grande beijo psicopedagógico, cuidem de si, cuidem dos outros e sempre com esse olhar atento ao bem-estar integral, que é o mais importante. Espero ter ajudado. Para elevar-se, é preciso sair da caixa. Isto significa que para chegar aos lugares mais altos, é necessário muito mais do que foco, e sim, descobrir o seu verdadeiro propósito. Este tempo que estamos vivendo vai passar, mas já parou para pensar quem irá romper e não sofrer os impactos desta crise? Com certeza, serão aqueles que solucionarão dores com competência, comprometimento e, sobretudo, com estratégia. Saiba como escalar novos patamares, ainda este ano. Fale conosco e lhe ajudaremos a descobrir e potencializar seu propósito, alcançando resultados incríveis. Venha para Eleve-me. A nossa diferença é o seu diferencial. eleveme.com.br